presidente Lula e o governador Romeu Zema se encontraram pela primeira vez desde a eleição de ambos em outubro de 2022. Em Belo Horizonte, Lula subiu no palanque de Zema, ao lado de vários ministros, para o lançamento de um pacote de investimentos no estado. Em sua fala, Zema agradeceu a visita de Lula e disse que as diferenças ideológicas entre ele e o petista são reconciliáveis ao se tratar de obras públicas. Em menos de uma semana, Lula participou de eventos públicos ao lado de outros adversários políticos, como os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O intuito do chefe do Executivo Federal é aumentar sua influência nas eleições municipais e tentar diminuir o espaço político do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ao nosso debate, começando pelo Clever Vasconcelos. Na sua avaliação, as estratégias de PT e PL nessas eleições municipais e o incentivo à polarização, eles estão sendo bem-sucedidos neste momento? Olha, obrigado pelo convite, Zé Eduardo, um prazer estar aqui consigo. A questão política é muito tormentosa, né? Porque nós temos eleições aí se aproximando e eu vou pegar uma frase aqui que o governador de São Paulo utilizou lá quando da visita na autoridade portuária de Santos, quando o Porto de Santos comemorou o aniversário, o presidente Lula estava, e o governador de São Paulo foi muito feliz numa frase. Ele disse o seguinte: nós somos adversários, nós não somos inimigos. A gente precisa evoluir um pouco no aspecto democrático. Eu me lembro num programa que a CNN fez há muito tempo atrás, onde o entrevistado era o Nizam Guanais, aquele publicitário. Ele falava o seguinte, que a política precisa ganhar uma nova velocidade. A democracia precisa se modernizar. Nós precisamos entender o seguinte, que os atos de administração pública não podem se confundir com os atos de pré-campanha eleitoral ou antecipação do processo eleitoral. O amadurecimento político do brasileiro tem que ser um amadurecimento de separar a concorrência ideológica da satisfação do bem comum na realização da felicidade do povo brasileiro em serviços ou em obras, não é? É também preciso que o governante, seja ele o administrador municipal, ou o governador, como você falou, ou o próprio presidente, ele separar a administração da contrariedade, do antigosto do seu oposicionista. O oposicionista vai criticá-lo, né? Isso do PL ou do PT ou de qualquer partido político, a crítica é natural. Nós temos que saber conviver com o aspecto crítico, né? No direito nós convivemos muito com isso. E na política deve ser um ato de normalidade. Agora, a ponto disso transbordar por um ato de ignorância, de agressividade, seja de um lado ou de outro, aí nós perdemos a mão na condução do aspecto democrático. Portanto, os encontros ocasionais de presidente e governador são encontros de interesse público. Agora, cada um faz o seu juízo de valor ideológico, mas para o processo eleitoral. Oposição, sim, racional. Crítica, sim, racional. Agora, ódio, intransigência, não. E valorização do aspecto de satisfação do bem comum, que é o objetivo da democracia. Mesma pergunta, Zé Eduardo. Zé, na sua avaliação, como você vê as estratégias de PT e PL nessas eleições municipais e o quanto que se aposta na polarização? Olá, Yuri. Olá, Cleber. É um prazer novamente estar com você aqui no Grande Debate. E eu vou seguir uma análise muito parecida com essa do Cleber também. Eu acho que nós temos que diferenciar dois campos distintos, sem prejuízo de fazermos análise em cada um desses campos isoladamente. Uma coisa é o campo das relações institucionais, que governantes devem ter sempre, independentemente de serem de esquerda, de direita, de centro. Tem que haver um respeito institucional, tem que somar os pontos comuns, buscar convergências justamente na defesa daquilo que é interesse público. Então, estão de parabéns o presidente Lula, o governador Tarcísio, o governador Zema, o governador Cláudio do Rio de Janeiro, por terem mostrado que as relações institucionais devem estar acima de eventuais divergências político-ideológicas e eleitorais. Nem sempre é assim no Brasil. Nós vimos muitas coisas que aconteceram ao longo do governo anterior que não reproduziam essa situação. Outra coisa é o campo da disputa política,
E aí, eu também não quero dizer que nesse plano da disputa política tenha um vale tudo. Como disse o Clever, intolerância, respeito, falta de educação, deselegância é algo que efetivamente não é compatível com a democracia. O que não quer dizer que tem que ser duro na defesa das teses que você acredita, que tem que defender com contundência, mas contundência é uma coisa, falta de educação e agressividade e intolerância é outra. São coisas distintas. A democracia, ela comporta disputa dentro de certos limites, de certas regras de respeito entre aqueles que debatem, entre aqueles que disputam uma eleição. Muito bem, acredito que o Brasil vive uma dimensão de polarização que, inclusive, extravasa muitas vezes esse campo. Nós temos visto a intolerância, a lacração, coisas horrorosas que não são condizentes com um estágio evoluído da própria democracia. E nós precisamos cada vez mais incentivar a agudeza do debate, mas o respeito dos interlocutores. Defender sempre o embate da mensagem, não tentar desqualificar aquele que emite a mensagem. Essas são coisas muito importantes numa democracia. Haverá uma polarização entre PL e PT? Tudo indica que sim, embora nesses dias agora o PL não esteja num bom momento, pelo que nós estamos vendo aí da conjuntura. Mas o que vai acontecer depois? Vai haver uma força que é expressiva que é aquilo que eu chamaria de extrema-direita, haverá forças que expressam, eu diria, uma centro-direita, haverá forças que expressam uma esquerda, forças que expressam uma extrema-esquerda. Essas forças, elas vão competir e talvez se bipolarizem, porque o nosso sistema induz a isso quando fala de um segundo turno. Claro, e aí teremos os representantes de um lado ou de outro que se sagrarem vencedores no primeiro turno. Tudo leva a crer, se permanecer o estágio das eleições anteriores, que nós teremos uma disputa, sim, entre PT e PL, representando duas forças políticas a qual se alinharão aqueles que mais se identificam com uma força ou se identificam com outra. O que eu só espero é que isso seja feito com muito respeito, com muita democracia, sem intolerância, sem ataques pessoais infundados em que eu não tolero a pessoa por não pensar aquilo que eu gostaria que ela pensasse. Isso é o que eu espero. Agora, a vida política brasileira é dinâmica, né? Nós estamos tendo acontecimentos aí que eu não sei no que vai se desdobrar em relação ao PL e situações do gênero, mas a tendência é exatamente essa polarização. E eu espero que seja uma polarização democrática, devida, correta, bem educada, bem posta, e que efetivamente faça bem para a vida dos brasileiros que optarão entre um caminho ou outro de acordo com as suas convicções. A próxima pergunta ao Clever Vasconcelos. A apuração da CNN indica que Lula, ao se encontrar com os governadores, adota uma estratégia de tentar isolar o bolsonarismo, justamente promovendo uma divisão de palanque com esses governadores. E estamos falando dos 3 maiores estados, colégios eleitorais do país. Na sua avaliação, essa estratégia pode dar certo? Olha, toda concepção política ela é plural. Ela admite diversos segmentos. Nos partidos políticos, nós temos vertentes, nós temos inclinações. Nenhum partido político tem a unicidade de uma ideia. A ideia ela pode ser discutida e pode ser debatida. O presidente da República, ele é um político experiente, de muito tempo, disputar várias eleições, perdeu várias e ganhou outras. Ele é sabedor dessas vertentes e coloca os adversários políticos nos palanques e, obviamente, os adversários políticos vão ao palanque também porque querem ter essa notoriedade. E cada um vai disputar nesse ringue político, com todo respeito ao ringue, entre aspas, a sua parcela de notoriedade. Então, se o presidente da República vem a São Paulo e divide o palanque com o governador que é de um outro partido político, se ele vai a Minas Gerais, se ele vai ao Rio de Janeiro, isso é uma conduta estratégica? Dentro da ciência política, eu vou responder afirmativamente. É uma conduta estratégica. Mas se ele age dessa forma, politicamente, e a política é feita de contrários, por que não?
essas pessoas que também estão dividindo o palanque não retirem proveito dessa divisão. É uma questão de habilidade. E a política, a gente percebe, a política do modo geral, não só a política partidária, mas a política em casa, a política na rua, a política no trabalho, ela requer habilidade. Então, como o presidente é habilidoso, os governadores também devem ser habilidosos para tirarem proveito desse discurso, dessa divisão, dessa contrariedade. Eu acho que tem espaço para todos. Num palanque democrático, não é porque um é presidente e outro é governador que o presidente é mais seu governador. Eu creio que os governadores que são opositores ideologicamente ao presidente da República têm todas as condições de desempenharem os seus papéis também nesses acontecimentos, tirando algum proveito de alguma fragilidade do governo federal, de uma questão que possa sensibilizar os seus eleitores, porque, na verdade, o governador ele está muito mais próximo do seu eleitor do que o presidente da República. Imagine se fosse um prefeito de uma cidade, né? E nesses acontecimentos políticos não estão só presidente e governadores, estão deputados, estão prefeitos. Então, que a oposição se faça presente, que a oposição também mostre a sua força. Esses acontecimentos são acontecimentos plurais. Não é o acontecimento de uma campanha eleitoral de um candidato. É um acontecimento que envolve o Estado inteiro e o país inteiro. Então, o governador não pode se apequenar. O governador não pode se diminuir só porque o presidente da República está lá. Ele tem que discursar, mostrar o seu valor. É assim que se faz a política, conversando, mostrando as virtudes e dando o seu recado para o eleitor de qualquer partido que seja. Em última análise, o político precisa ser habilidoso o suficiente para superar as eventuais adversidades do seu opositor ali do seu lado. E isso vai muito do discurso, da elucubração, da difusão das ideias, do convencimento, enfim, da habilidade daquele governador, porque só que o presidente está ali, ele vai se enfraquecer? Muito pelo contrário, ele tem que se fortalecer. Mesma pergunta, Zé Eduardo Cardoso. A CNN apurou que Lula teria uma estratégia de tentar isolar o bolsonarismo com a divisão de palanque com os governadores aliados do ex-presidente. Na sua avaliação, Zé, essa estratégia pode dar certo? Toda e qualquer disputa competitiva envolve estratégias, envolve táticas que, evidentemente, são definidas por aqueles que são os competidores. E uma coisa que me parece clara em qualquer competição, do futebol ao jogo de xadrez, é que quanto mais enfraquecido estiver o seu adversário, mais chance eu tenho de vencer. Por exemplo, no futebol, quanto menos o adversário pega na bola, mais chance eu tenho de marcar o gol. Da mesma forma, no jogo de xadrez, quanto mais isolado estiver o rei, mais chance eu tenho de dar um checkmate. É natural que na política, portanto, nas disputas eleitorais, eu tente isolar as forças que apoiam o meu adversário. Ele passa a ter menos possibilidade de vencer. Quanto mais gente e forças políticas expressivas na sociedade apoiarem um lado, mais chance tem esse lado. Claro que Lula, como disse Clever, que é um político hábil, ele vai tentar isolar o Jair Bolsonaro, fazendo com que cada vez mais ele represente um certo nicho político que aponta para um radicalismo, a meu ver, antidemocrático. Ou seja, Lula terá uma facilidade que é dada pelo seu adversário. Aliás, o bom jogador, ele joga nas falhas e nas deficiências do adversário. E Jair Bolsonaro, com o seu radicalismo, com a sua visão e atuação claramente antidemocrática, facilita um pouco o jogo daqueles que defendem a democracia, como Lula, para unificar um campo contra ele. De certa forma, foi assim que Lula ganhou uma eleição muito difícil, porque é muito difícil você se eleger contra um presidente instalado.
né? Eu, pessoalmente, cada vez mais me convenço que reeleição é algo que deveria acabar nas instituições brasileiras. Mas seja como for, isso aconteceu nessa eleição e acontecerá nas outras, indiscutivelmente. Então, acho que o isolamento de Jair Bolsonaro pode ocorrer, não sei se ocorrerá, mas pode ocorrer. Acredito que Lula deve se movimentar nessa linha e, de certa forma, talvez Jair Bolsonaro tenha ajudado muito que isso acontecesse.